Banco de dados usando Microsoft Access é bem mais fácil do que você imagina. Eu sou o Fábio Kienen e a aula de hoje é como que o Microsoft Access funciona para a gente desenvolver tabelas, consultas, relatórios, macros, módulos, formulários de controle e muito mais. É um programa que você pode desenvolver um sistema completo. Nessa aula de hoje, nessa aula de introdução, a gente vai começar um projeto de controle de caixa. Vem comigo e vamos ver a diferença desse aplicativo do pacote Office, que é poderosíssimo no desenvolvimento de sistemas. Se você é programador, você pode usar a linguagem Visual Basic for Applications, a VBA, para desenvolver soluções completas. Se você não é programador, não é programadora, não tem problema. Depois desse vídeo, você vai ver que como projetista, você também consegue desenvolver o sistema completo sem escrever nenhuma linha de código. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai fazer isso. Vou mostrar das duas maneiras. Nessa série de vídeos do Access, eu vou te mostrar primeiro como você vai desenvolver um banco de dados e um sistema completo e também como que você vai desenvolver usando linguagem de programação Visual Basic. Então, vamos lá? Primeiro de tudo, vamos abrir o Microsoft Access e entender como que funciona a interface. O Access é um programa para trabalhar com banco de dados. Então, clico aqui em banco de dados em branco. A gente já tem como padrão nos programas do pacote Office alguns modelos prontos. Nós vamos começar do zero, um controle. Então eu vou escrever aqui, controle de caixa. Vou dar um nome para o meu projeto. Aqui ele está sendo salvo na pasta documentos deste computador que eu estou usando. Então eu vou clicar aqui no criar e a primeira coisa, o primeiro elemento que um banco de dados precisa ter é um lugar para armazenar os dados. Vamos comparar com o Excel? O Excel, quando você abre, você já tem uma tabela com várias linhas, várias colunas para você armazenar os dados. No Access é diferente. Você tem que criar uma estrutura para que o seu banco de dados fique mais organizado. Então, acompanha comigo. Primeiro de tudo, ele já começa com uma tabela para a gente criar. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou clicar com o botão direito aqui, onde está esse tabela 1, e vou pedir o modo de design. Eu quero fazer o projeto dessa tabela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar. Então eu vou colocar aqui TBL, uma indicação de que é uma tabela, e essa vai ser a tabela do caixa. Vou dar um Enter, e agora nessa tela, aí sim a gente tem a tabela de desenvolvimento. Uma coisa que ele já colocou para mim aqui foi um campo chamado de chave primária. Ele colocou aqui como código. Eu vou colocar um outro nome, eu vou chamar de ID caixa, que é um número único que vai identificar cada um dos lançamentos do caixa. Bom, para um controle de caixa simples, eu vou precisar de uma data, de uma descrição, o que está acontecendo, se é um pagamento, se é um recebimento, um valor de entrada e um valor de saída. Eu e você sabemos que saída tem acento, mas como futuramente eu vou usar essa tabela para fazer programação, em programação não usa nada acentuado. E esse vai ser o nome do campo dentro do banco de dados. Agora, dá uma olhadinha. À medida que eu vou fazendo aqui, eu nem mexi nessa coluna da frente, ele já apareceu texto curto e assim por diante. Para cada tipo de dados tem um tipo de armazenamento que você faz no Access. Nesse caso aqui, data, eu já tenho um campo que trabalha só com data e hora. Então, se a pessoa tentar digitar algo que não seja nem data nem hora, vai ser bloqueado. Então, quando se constrói uma tabela, tem que passar por 3 passos. O primeiro passo é definição. Você vai definir o que você precisa. Então, aqui nesse controle de caixa, eu coloquei só essas 4 informações. Data, descrição, entrada e saída. Se o usuário tentar digitar qualquer coisa que não seja data, ele não vai conseguir, porque aqui a gente definiu data ou hora. Vamos lá. E tem como a gente refinar mais ainda esse item. E descrição, texto curto. Por padrão, texto curto ele coloca aqui o tamanho do campo como 255. Bom, eu não vou precisar tudo isso, eu vou colocar um tamanho menor, vou colocar aqui 50. Imagina que a descrição seja pagamento duplicata número tal. Recebimento cliente fulano de tal, pagamento de conta de luz, conta de água. Então, o texto não vai ser tão extenso. Então, 50 está de bom tamanho. Agora, num caixa, entra dinheiro e sai dinheiro. Então, esse campo aqui, ele vai mudar para um campo estilo moeda. Com isso, ele já vai ficar formatado
no padrão que é o estilo moeda. Inclusive a gente já pode até definir, deixa eu ver aqui, casas decimais automático. Bom, o campo do tipo moeda ele vai acompanhar o que está no painel de controle do teu Windows, mas você já pode vir aqui e especificar para que não tenha surpresa que nós vamos, no padrão Brasil, a gente usa 2 casas depois da vírgula. Então, ponto decimal, 2. E aí tem outro refinamento que a gente pode fazer. Então, definição, lembra lá que eu falei? Primeiro você define o que você precisa, depois você refina e por último você normaliza. Olha o que eu vou fazer. Data, eu quero um determinado formato. Então aqui eu vou, máscara de entrada. Eu vou clicar aqui e ele vai aparecer para mim, eu tenho que salvar a tabela. Sempre que eu for fazer uma mudança fundamental, o Access me lembra que eu tenho que salvar a tabela. Olha que interessante, eu já tenho máscaras de entrada para data, para hora normal, para essa data aqui abreviada. Então eu quero esse modelo, dois números para dia, 2 para mês, 2 para ano. Vou fazer um teste. Aqui eu vou só digitar os números e automaticamente, olha só, aqui eu estou só digitando números aleatórios, óbvio que esse último que eu testei aqui não é uma data, porque não tem mês 22, nem mês 33, mas funcionou. Detalhe, se você tentar jogar uma data inválida, o Access bloqueia. Então, ok, é essa que eu quero, vou avançar. Máscara de entrada, ele me propõe que seja esse formato, usando o número 0. Depois a gente vai ter uma aula só falando das máscaras. A gente vai ver isso no cadastro de cliente, onde a gente vai colocar máscara no CPF, no telefone e em outros campos mais. Feita a máscara, está pronto. Se você já sabe usar a máscara, nem precisa usar o assistente. Você pode vir aqui e colocar da seguinte maneira. Eu quero 2 caracteres para dia, 2 caracteres para mês e 4 caracteres para ano. Pressionou a tecla Enter, está feito a máscara. Agora aqui eu quero o seguinte, data. Nessa data, num primeiro momento eu vou deixar para o usuário digitar a data, mas eu quero já deixar isso automatizado. Já que o lançamento vai ser feito a cada cadastro, eu já poderia vir aqui no valor padrão e especificar, Access, põe para mim a data do sistema. A hora que uma tabela for criada, que essa data já vem automático. Tem uma função no Access chamado data. Então você escreve a palavra data, abre e fecha parênteses, pressiona Enter e o Access já vai fazer isso para você. Nesse exato momento não vou fazer, porque eu quero mostrar você digitando e depois você aproveitando o que está pronto. Descrição. Na descrição eu já posso deixar um valor pronto também. Por exemplo, venda referente, nota fiscal, número, e aí a pessoa digita o número. Então que isso já venha preenchido. À medida que eu for fazendo o lançamento, eu só vou lá colocar o número da nota. Moeda já foi, data a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, feita a tabela, essa terceira coluna. Então na primeira coluna são os campos, na segunda coluna são os tipos de dados, e tem todos esses aqui. A gente vai fazer tabela que usa todos eles, e aqui agora vai ser uma explicação para quem for usar o sistema. Então aqui eu quero que apareça uma mensagem de ajuda para o usuário que seja mais ou menos assim. Não digite nada aqui. Este número é automático e de controle deste lançamento. Pronto. Agora aqui, data. Digite a data do lançamento. Então, eu vou escrever aqui um texto que ajude quem vai usar esse sistema. Descrição. Descreva qual foi o motivo desta movimentação. O texto é seu, você pode escrever o que você quiser aqui. Entrada. Digite o valor da entrada. E aqui também. Digite o valor da saída. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu? E saída tem acento, não tem? Então aqui eu deixo sem, porque, de novo, eu vou usar isso aí para programação no futuro, então em programação o nome de um campo não pode ter acento. Significa que eu não posso escrever descrição, eu vou colocar descricão, fica descrical. Mas eu não posso apresentar isso na tela para o usuário. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em legenda, e na legenda é o que eu quero que apareça para o usuário. Então aqui eu vou colocar o acento, e aqui na saída também.
Então deixa eu colocar aqui na saída. Muito bem. Bom, está feito. Vou salvar. E agora, nesse canto aqui, você tem modo de exibição. Eu vou abrir aqui, eu estou no modo design. Agora eu vou passar para o modo folha de dados. Olha que interessante. Ele já trouxe algumas coisas prontas. Tem um novo ali na primeira linha. Eu vou dar um Enter. Ele passou para a data. Eu vou tentar fazer isso. Dia 11 do mês 11 de 1111. Você percebeu que automaticamente ele já colocou o código 1 ali. Então esse é o primeiro lançamento. Venda referente nota fiscal número 1. Vou dar um Enter. Foi uma venda de R$120. Quando você vende o dinheiro entra, então entrada 120, saída 0. Só dá um Enter, passou para o segundo. E ele aceitou essa data porque essa é uma data válida. Vamos colocar a data que esse vídeo está sendo gravado. Hoje é dia 4 de março de 2023. No Microsoft Access e no Microsoft Excel, você pode usar esse atalho aqui. Segura o Ctrl, pressiona ponto e vírgula e ele já vai preencher para você a data do sistema. Bom, vamos fazer alguns lançamentos aqui. Eu vou colocar mais um outro lançamento. Aqui eu vou colocar aqui, pagamento, conta de energia elétrica que foi usada no mês que está... parou. O que aconteceu? Você se lembra que lá atrás a gente definiu que a descrição ia aceitar apenas 50 caracteres? Aqui está. Essa é uma forma de você normalizar as tabelas. Então, você define o tamanho que cada uma das células, cada uma dos campos vai receber. Pagamento, conta de energia elétrica. Pronto. Não entrou dinheiro, quando você paga o dinheiro sai. Vamos colocar aqui que essa conta foi 250. E aqui mais uma venda. Venda referente ao número 2. E assim por diante. Vamos fazer uma venda de R$500. E aí está feito. Nossa tabela está funcionando, mas veja, a data é uma coisa que já podia vir pronta. Então agora o que eu vou fazer? Deixa eu só fechar aqui para ver como que... olha, para tudo. Eu pedi para fechar aqui essa tabela, vamos ler o que está escrito. Deseja salvar as alterações feitas no layout da tabela? Você viu que teve uma hora aqui que eu abri a largura da coluna. Deixa eu cancelar. É do mesmo jeito que você faz no Excel. É só parar entre as duas colunas aqui, as duas legendas, porque aqui em cima eu tenho os cabeçalhos, que é o nome dos campos. Então, a nomenclatura muda aqui. Colunas são campos, linhas são registros. Então, o conjunto todo é a tabela. E o conjunto de tabelas dá o banco de dados. Então, eu vou fechar aqui, fechei, vou salvar a estrutura, mas só para você ver que interessante. Eu vou vir aqui e vou dizer que isso aqui não foi pagamento da conta de energia elétrica, foi pagamento da conta de água, de saneamento. Pronto, vou fechar. Você viu em algum momento eu clicando em salvar alguma coisa? Não, porque eu não cliquei. Quando você lança um registro no Access e passa para o outro campo, saiu desse campo, passou para o outro, o Access já salva para você. Então ele tem a ideia de persistência de dados. Preencheu, passou, está salvo. Alterou o valor, por exemplo, essa venda foi 452,37 centavos. Pronto, já está atualizado, é só fechar. E quando você abrir, você vai ver que está lá o valor atualizado. Beleza? Vou fechar, vou com o botão direito na tabela, vou pedir de novo modo design e vou fazer aquela outra normalização. Então, que o valor padrão seja a data do sistema. Vamos lá? Fiz, vou salvar a alteração e agora está pronto. Eu vou tirar essa regra aqui da descrição que ele colocou venda referente à nota fiscal. Eu não quero que apareça isso, vou lá e tiro. E aí tem outras coisas que você pode fazer. Dá uma olhada. Então, quando foi definido os campos, foi colocado data e algumas informações, e você viu que só no digitar os números ele já fez. Agora, eu quero falar sobre algumas das propriedades do campo, e as propriedades mudam para cada tipo de dados. Repara, o campo moeda não tem tamanho, o campo texto tem. O campo data e hora não tem tamanho também. Vamos pegar aqui o campo texto. Tem formato, máscara de entrada. Por exemplo, eu quero que todo lançamento fique maiúsculo. Basta eu colocar um sinal de maior aqui, está pronto. Vamos verificar. Mesmo que o usuário digite minúsculo, todo lançamento vai ser maiúsculo.
E o mesmo vai ser se você colocar o sinal de minúsculo. Ó, se eu colocar aqui o sinal de menor, na verdade, eu falei minúsculo, mas é o sinal de menor. Quando você abrir a tabela, todos os registros vão estar em minúsculo. Vamos lá? Tá, eu vou tirar isso aqui, eu vou deixar o sinal de maior já para que fique tudo em maiúsculo. Valor padrão para descrição não vai ter. Regra de validação nessa tabela não vou usar. Mas vamos imaginar a seguinte situação. A regra de validação para um controle de caixa eu vou colocar aqui na data. Regra de validação tem que ser maior ou igual à data atual. Se a pessoa digitar uma data antiga, o sistema não pode aceitar. E o texto de validação é: digite a data atual. Pronto, só isso. Vamos verificar? Como eu mexi nas regras vou fazer de novo, que eu cliquei muito rápido, não deu tempo de ler a mensagem que apareceu. Deixa eu tirar a regra, salvar, voltar, colocar a regra de volta. Ó, eu quero que seja igual à data atual, ou maior ou igual. Maior também não, que seria o ideal, colocar a data de hoje. Mas vou deixar maior ou igual. Digite a data atual. Pronto. Vou dar um OK. E aí naquela mensagem... Peraí. Data atual... Então vamos deixar só igual. Salva assim, aqui. Ó, tirei o maior, porque não vai fazer menor sentido, senão a pessoa vai fazer um lançamento para o futuro. No lançamento, que seja a data de hoje. As regras de integridade de dados foram alteradas. Talvez os dados existentes não sejam válidos para as novas regras. Esse processo pode levar muito tempo. Deseja testar os intervalos de dados existentes com as regras novas? Sim. O que acontece aqui? Se você tiver registros na tabela que não correspondem ao que você pediu na regra de validação de dados, você vai perder esse registro. Então ele vai checar tudo e já vai trazer. Ó. No nosso caso a gente não perdeu. Mas eu vou fazer um lançamento aqui colocando assim. Dia 5 de março. Vou dar um Enter. Ele já me deu a resposta. Olha, digite a data atual. Ah tá, não, mas é dia 3. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 4. Também não aceitou. Ele só vai aceitar se for o lançamento do dia. Vamos lá? Bom, então aqui vai ser o pagamento energia elétrica. Tudo bem? Ó, eu saí lá, ele já deixou padronizado, porque eu coloquei o formato maiúsculo. E aí é um pagamento, então eu vou colocar aqui R$350. Então a minha tabela para armazenar o movimento já está pronta. E aí tem outros elementos aqui que a gente vai trabalhando. À medida que a gente vai fazendo as tabelas, a gente vai trabalhando os outros recursos. Mas agora eu quero fazer o seguinte. Quero dar uma apresentação visual para essa tabela. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma consulta, usando o assistente de consulta, para eu separar só uma informação. Eu quero, usando a tabela de caixa, eu quero que apareça a data, descrição, entrada e saída. Então, eu vou passar todos os campos e vou tirar esse aqui. Aí vai passar esses 4. Eu não quero que apareça. Quero que apareça o detalhe com cada campo e cada registro. Não vou mudar nada. Esse resumo a gente vai usar mais para frente, para quando a gente for usar a parte de cálculo. Ó, como é um campo numérico, ele permite que eu faça cálculo nesses campos. Não é o que eu quero fazer agora. Vamos fazer, mas vamos fazer depois. E vou avançar. A consulta ela tem alguns recursos que vão facilitar a apresentação e exibição dos dados para você. Ó, aqui eu tenho todos os lançamentos. Agora imagine o seguinte, eu quero que nessa consulta, eu vou clicar aqui, botão direito, modo design, aqui ó, é daqui em cima. Ó, botão direito, modo design e apareceu uma novidade aqui, ó, modo SQL. Então, clicou no modo design, ele já vai aparecer para você todos os campos que você usou, valor de entrada, valor de saída, e aqui você pode fazer algumas filtragens. Por exemplo, eu quero que ele apenas mostre para mim valores cuja entrada é maior que 0. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou pedir para executar. Olha que interessante, ele não me mostrou nenhum lançamento que seja saída. Então, vamos fazer um outro teste aqui. Eu quero me mostrar qualquer valor que seja
menor do que zero. Espera aí. Que a entrada seja igual a zero. Lembra que a gente não colocou nada lá? Ó, então, se a entrada é igual a zero, ele vai mostrar os campos que são saída. Ou eu poderia colocar a mesma pergunta aqui na frente. Ó, maior ou igual a zero? Não maior que zero, né? Maior ou igual não, só maior do que zero. Está feito, vou executar e está pronto. E olha que interessante para você, programador. Eu vou abrir aqui e vou pedir o modo SQL. Olha essa linguagem. Selecione da tabela caixa data, a descrição, a entrada e saída. Vamos ver se funciona. Seleciona tudo da tabela caixa. Executa. Funcionou. Vamos voltar no modo de exibição. Aqui não tem nenhum campo selecionado, mas eu já tenho aqui uma instrução em SQL para que ele fique certinho, para que ele selecione todos os dados. Ou selecione, vamos ver quais campos nós tínhamos lá. Olha, eu quero ver só a data e a descrição. De onde? From TBL caixa. Executa só a data e a descrição. A consulta ela é poderosíssima na organização dos dados. Então, se você entende de Microsoft, se você entende da linguagem SQL, é só usar aqui que ele vai fazer. Fábio, eu não entendo da linguagem SQL. Não tem problema. Para isso que eles fizeram esse módulo. Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois campos aqui. Não quero. Eu quero que ele traga identificação, data, descrição, entrada, saída. E vou fazer essa consulta e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto é isso. Essa vai ser uma consulta só de checagem. Então, porque eu tenho consulta só de acréscimo, só de exclusão, a gente vai passar por todas elas, não se preocupe. Então, mas entenda que na consulta eu tanto verifico quanto modifico. Tudo que eu fizer na consulta, armazena na tabela. Tudo que eu fizer num formulário, armazena na tabela. E é o formulário que a gente vai fazer agora. Eu vou fechar ele aqui. Salva as alterações? Sim, eu quero que ele salve. Na dúvida, eu vou aqui no modo design. Olha que interessante, eu posso ver o código que ele fez para mim aqui enquanto eu estava trabalhando no modo design. Por isso que eu falei para você, não precisa ser programador para desenvolver sistemas bem complexos, bem completos no Microsoft Access, beleza? E complexos mesmo, com relacionamento entre tabelas, com alteração em cascata, com exclusão em cascata. Por exemplo, quando você apaga uma nota em lançamento, tem que dar baixa, tem que voltar o produto para o estoque, você cancelou a nota, então o produto tem que entrar no estoque de volta. Você confirmou a nota, o produto tem que dar baixa no estoque. Então existe aí o relacionamento entre os campos e os elementos da tabela. E isso tudo pode ser feito sem uma linha de codificação. Então vamos lá. Tabela, consulta, agora a gente vai aprender a fazer um formulário. Então vamos aqui no criar, eu vou pedir aqui um assistente de formulário e eu quero um formulário para apresentação de dados. Eu quero com todos os campos e aí eu vou avançar e ele me pede que formato que eu vou querer. Eu vou fazer 4 vezes o formulário para você ver a diferença de um para outro. Coluna vai colocar os campos um embaixo do outro. Então esse aqui vai ser um formulário caixa no formato colunas. Então olha o visual. Ele vai ficar assim, com a aparência como que de um software, de um sistema. E aí você tem aqui os botões de navegação aqui embaixo, para você ir navegando pelos registros. Primeiro registro, último registro. Registro anterior, próximo registro. E este último aqui do asterisco é para você cadastrar um elemento novo. Vamos fazer um cadastro. Pagamento, nota, fornecedor. Vamos supor que eu fiz um pagamento de R$ 1.520. Está pronto, pressionei Enter. Deixa eu ir lá na tabela para ver se entrou. Olha o que apareceu. Pagamento, nota fiscal do fornecedor. Perfeito, funcionando bonitinho. Então, o que eu posso dizer para você é que o formulário é a aparência bacana, bonita, organizada da tabela. Aqui eu posso ver registro por registro, ou usando os outros modelos, eu vou mostrar isso para você agora, a gente vai de novo criar assistente de formulário
e vamos criar passando todos os campos. Dessa vez a gente vai fazer no formato tabela. No formato tabela, vamos chamar esse aqui de formulário caixa no formato tabela. E olha só, os campos um ao redor do outro. Para esse tipo de tabela, esse aqui seria o ideal, porque você já vê que tem todos os lançamentos aqui. E quando você vai trabalhar o modo de design dele, aqui você tem o modo de layout, que é a parte que você trabalha a aparência. Não gostou do design, você já tem, olha só, tem um catatal de opções aqui para você mudar. Por exemplo, esse nome aqui, não era isso que eu queria. Então, controle de caixa da empresa XPTO, ou nome XYZ. Vamos só abrir aqui um pouco. Negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, você muda tudo que você quiser aqui. E, deixa eu só abrir aqui, vamos voltar aqui para organizar, eu quero que ele fique aqui no modo formulário. E na apresentação, toda a alteração que você fizer vai aparecer. E tem mais, a gente vai aprender isso no recurso avançado, mas eu vou abrir aqui um espaço aqui embaixo e vou selecionar esses dois campos. Vou tirar uma cópia, vou colar aqui e aqui eu vou colocar aqui embaixo. Esse, para você que já fez Excel, vai ficar mais fácil de entender o que eu estou fazendo. Vou pegar uma caixa de texto aqui, só para não desenhar outra, mas eu já tenho, olha só, se eu precisar eu já tenho aqui na guia design todas as ferramentas disponíveis para colocar botões, gráficos, imagens, controles. Aqui, vamos até demonstrar. Vou pegar aqui o rótulo, vou clicar. Total do movimento do caixa. Olha como é fácil eu trabalhar a parte de fórmula no Access. No Excel, eu faço fórmula com intervalo. No Access, eu faço fórmula com campo. Então, eu quero a soma da entrada e nesse campo eu quero a soma da saída. Olha só. Está feito, pronto. E agora, quando eu clicar aqui no modo de exibição, eu já vou ter lá embaixo o total de entrada, o total de saída. E eu posso até fazer um controle. Vamos fazer aqui. Vou copiar essa caixinha aqui. Se eu fizer a soma da entrada, que ali já está a soma da saída, não está? A soma da entrada menos a soma da saída. Aqui, ó. Total do movimento do caixa, saldo disponível no caixa para a data atual. Vou fazer um negócio bem bonitinho aqui e aí está. Então, nós temos aí um saldo negativo. Vamos fazer um teste? Essa venda aqui foi de 1.200. Já atualizou lá embaixo. A atualização vai acontecer assim que, enquanto você está editando os dados aqui, por exemplo, está com um saldo negativo de 460. Vamos fazer mais uma venda aqui em cima. Venda à vista. Vamos fazer uma venda de R$500. Enquanto eu estou nessa linha, repara que ele não atualizou. Eu vou passar para a linha de baixo, e é quando eu mudo de linha que ele já salva o registro, e olha como que o formulário ficou muito mais informativo. E você viu que eu fiz esse controle em minutos. Basicamente eu não usei nada de programação. Eu usei uma fórmula que você já conhecia lá do Excel. Se você não conhece o Excel, não sabe como trabalhar com o Microsoft Excel, ele vai te ajudar muito a entender alguns processos no Access. Eu tenho essa playlist aqui que tem o curso básico inteiro do Excel. Dá uma olhadinha nele aqui, que vai ser um ponto de partida para você desenvolver programas muito mais profissionais. Voltando aqui no Access, falei para você que a gente vai fazer os 4 formulários, vamos fazer o próximo então. Assistente de formulário, vou passar. O próximo vai ser o folha de dados. O folha de dados ele tem a aparência de uma planilha do Excel. Essa é uma opção que você tem. E a outra opção que você tem, esse último eu recomendo mais para quando você for fazer uma tela de cadastro, é o justificado. Esse ele vai usar como base o tamanho do formulário. Repara, ele colocou aqui os campos um do lado do outro e quando não tem mais espaço, ele coloca os campos um para baixo do outro.
Na tabela de cadastro de cliente isso vai ficar mais fácil para a gente entender. Bom, vamos lá? E para a gente encerrar esse trabalho por hoje, a gente passou por tabela, por consulta, por formulário. Eu quero fazer nesse vídeo ainda, ele vai ficar um pouco longo, mas eu quero que você já veja a parte do relatório. Então nós vamos usar aqui um assistente de relatório, porque é no relatório que você vai mandar a informação para o papel. Eu quero fazer um relatório que traga uma movimentação data por mês, que ele faça o agrupamento das informações por mês. Não, eu vou querer que ele faça por dia. Isso. Ou se você quer fechar o caixa mensal, anual, você que escolhe qual opção de agrupamento você vai fazer. Nesse caso eu quero caixa por dia, eu quero que ele organize pelo dia, em ordem crescente. As opções do resumo, aí eu vou querer a soma de entrada e a soma da saída. Média da entrada, média da saída. Vou querer detalhe e resumo, não só o resumo. E também as porcentagens de cada uma das movimentações. Pronto. Que formato eu vou querer? Bom, eu vou querer no modo paisagem para que fique mais espaçoso, papel deitado. Vou querer no formato, deixa eu ver, nível? Não, bloco? Pode ser. Olha que interessante, aqui ele já te dá uma prévia de como vai ficar esse relatório. Então eu vou deixar no formato de estrutura de tópicos para que ele venha separando dentro. Estrutura de tópicos vai ficar melhor. E que ele finalize esse relatório. Então, esse relatório eu vou chamar aqui de RLT, só para lembrar que é um relatório, RLT, movimento caixa. O nome é você quem dá, então dê um nome que faça sentido. Lá no Microsoft Excel você já conhece esse símbolo, quando a largura da coluna está muito pequena, você vai ter que fazer um ajuste aqui. Olha só, como eram poucos campos, talvez até no modo retrato caberia, mas no modo paisagem, ainda assim, alguns campos ficaram pequenos. Então eu vou lá cadê aqui? Deixa me ver. Eu preciso ver no modo eu vou fechar essa visualização, vou com o botão direito no relatório, modo design. E aí eu vou aumentar 2 campos, eu vou pegar esses campos aqui, vou puxar ele um pouquinho para frente, para que eu tenha espaço de aumentar esses aqui. Que foi aqui que não coube. No módulo avançado de Axis, a gente vai fazer um formulário passo a passo, trabalhando com cada um dos campos. Então, não se preocupe, vai ser bem tranquilo a gente fazer isso. Inclusive, a gente vai usar ferramentas como essas aqui, para organização. Por exemplo, vou pedir para que ele alinhe todos esses objetos. Deixa eu até já fazer isso com esse aqui. Eu quero que ele alinhe todos os objetos com o objeto superior. Eles vão ficar todos alinhados. Então, tem jeito de você fazer o trabalho para que ele fique bem mais fácil. Aqui não apareceu, ainda preciso de um espaço maior. Então, deixa eu só selecionar esses dois. Vamos aumentar aqui, vou pegar esse e puxar para cá. Vamos puxar para cá, vamos selecionar esses dois. Formato, organização, alinhar pelo topo e alinhar à esquerda. Então, ele sobe e alinha ali. Muito bem, vamos de novo. Vou aqui na guia design, modo de exibição, visualizar, e aí está. Agora eu só preciso acertar esse total geral aqui embaixo. Esse total geral também não coube, então aumenta a largura, puxa essa caixinha para cá, seleciona os dois, no organizar vem para o alinhar, superior e alinhar à esquerda. Vamos verificar agora, vou clicar em Design, aqui no modo de exibição vou visualizar a impressão e agora eu tenho certinho quanto que entrou, quanto que saiu, posso imprimir esse relatório e está pronto. Gente, encerramos esse vídeo por aqui, mas deu para ver que conseguimos fazer muita coisa sem programar. Simplesmente começamos com uma tabela simples e dessa tabela simples a gente acabou tendo aqui, deixa eu pegar qual que é aquele que a gente fez o formulário, foi esse aqui, consulta caixa, deixa eu ver, aqui caixa tabela. A gente tem um sistema aqui que já está fazendo o controle de entrada, de saída, com totalização, nesse espaço de tempo. Então, sim, dá para fazer muita coisa com o Microsoft Access e na próxima aula a gente vai continuar criando tabela, deixa eu só salvar esses relatórios,
criar mais algumas consultas e aí a gente vai aprender os conceitos de macro e módulo, beleza? Também fazendo o formulário com painel de controle de tal modo que você nem perceba que você está dentro do Microsoft Access, que ele pareça ser um software independente. Eu sou o Fábio Chiene, se é a sua primeira vez aqui e você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo. Muito obrigado e te vejo na próxima. Até mais!